Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod. É o seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente ainda vai falar sobre as personalidades SUD, né? Já tá acabando. Sei que não é muito do interesse pessoal, mas faz parte do meu estudo do mormonismo. E a nossa personalidade de hoje é o Newell K. Whitney. Ele nasceu ali em 1795, então 10 anos mais velho que Joseph Smith. Morreu em 1850, com 55 anos. Aí, ó, 6 anos depois do falecimento de Joseph. Morreu cedo, né? Aqui na lista de esposas está Elizabeth Ann Whitney, única esposa. Então, provavelmente ele não participou da poligamia. Vamos dar uma olhadinha no chamado dele da igreja. Já em 4 de dezembro de 1831, ele foi chamado como bispo-presidente, primeiro bispo da igreja. Olha só, aí ele foi chamado como o primeiro bispo da igreja. Que engraçado. Foi ali, né, no comecinho então da igreja, pelo próprio Joseph Smith. Depois do falecimento de Joseph Smith, que Brigham Young começou a reorganizar a igreja, né? Aí ele foi chamado como bispo-presidente, né, da igreja, em 1847. Bom, o nome completo dele é Newell Kimball Whitney. Não vamos confundir que o David Whitmer, e esse aqui é Newell Whitney. Agora eu só tô curioso aí com esse Kimball, que é um nome conhecido já da história da igreja, né? Não sei se é só nome do meio ou se é sobrenome aí relacionado, mas vamos continuar na história dele. Ele se casou com a Elizabeth Ann Smith em 1822. Ué, por que ela é Smith, aliás? Dá uma olhadinha, será que era parente de Joseph? Ela era filha de Gibson Smith e Polly Bradley. Ela morava em Connecticut, brigou com a mãe quando ela tinha 18 anos, saiu de casa, foi morar com a tia solteira, que era Sarah Smith, que morava lá em Kirtland, Ohio. Opa, uma cidadezinha aqui, ó. O pai dela quis vir, né, para Ohio, né, para encontrar ela, a mãe não deixou. Olha só a história aqui, que engraçado. Então, ela saiu de casa quando ela tinha 18. Quando ela tinha 20, ela conheceu o Newell, né, então eles se casaram ali em 1822, aí, ó, bastante tempo antes da história da igreja. 1822... Teoricamente, Joseph tinha recém tido aquela primeira visão dele, né? Ainda não estava longe dele começar a pensar em organizar a igreja. Olha só, ainda estou olhando na história dela. Eles tiveram 11 filhos, né? A Elizabeth com o Newell, e ainda adotaram muitas crianças sem lar. Aí, ó, bacana. Vamos dar uma olhadinha como que eles conheceram a igreja. Eles eram de uma outra igreja chamada Discípulos de Cristo, que também eram conhecidos como os Campbellitas, do Campbell, acho que era Steve Campbell. Era aquele grupo religioso que o Sidney Rigdon fazia parte. Lembra? Acho que o Sidney Rigdon, ele saiu dessa igreja e ele ainda trouxe um monte de membros dessa igreja junto, né, para o mormonismo. Ah, isso aí mesmo. O Sidney Rigdon saiu dos Campbellitas, foi para a igreja SUD ali com Joseph Smith em abril de 1830, né, que então o Sidney Rigdon conheceu a igreja Mormon, ele já foi lá e trouxe o pessoalzinho da igreja dele. Entre eles tá aí essa família, né? O Newell e a Elizabeth.
O Parley P. Pratt que ensinou eles, e quem batizou eles foi o Sidney Rigdon. Eles se batizaram ali em novembro de 1830. Daí em dezembro, o Joseph e a Emma, eles chegaram ali na loja do Newell. Ele tinha algum comércio ali em Kirtland. E Joseph falou, ó, eu sou o profeta, né, tô chegando aqui e tal, e acabou que então o Newell recolheu a família Smith, né, Joseph e a Emma, na loja ou na casa deles, né, que foi aí onde Joseph recebeu muitas revelações que estão escritas em Doutrina e Convênios. Uma curiosidade aqui, ó, diz que o Joseph Smith logo percebeu que o Newell sabia cantar bem, né, então ele tinha uma voz boa ali para cantar. Tô pensando aqui por que Joseph e a Emma foram para casa deles. O Joseph e a Emma, eles estavam vindo de Nova York, se eu não me engano, né, Palmyra, algum lugar ali que acho que eles estavam na casa do pai ou algum terreno que o pai deu, e daí eles saíram, foram para Kirtland, né, então pelo jeito eles ficaram aqui na casa do Newell. E, né, alguém lembra o que aconteceu em Kirtland? Pois é, olha aqui, ó, na história está dizendo que o casal, né, o Newell e a Elizabeth, faziam vários eventos de caridade para as pessoas pobres, ali, ó, janeiro de 1836, e, né, logo depois eles perderam muito dos bens deles, né, eles tinham a loja, deviam ter muito dinheiro, eles perderam bastante disso quando veio a falência do banco Kirtland Safety Society. Bom, eu tô dando uma olhadinha, provavelmente esse material aqui foi alimentado por membro da igreja, tá citando aqui várias inspirações, algumas visões aqui que Joseph teve, então provavelmente foi alimentado por membro da igreja. Aqui tá dizendo, né, que a família do Newell saiu ali, né, de Kirtland e foi junto com os Mormons para Far West, né, no Missouri. Os membros da igreja eles estavam sendo perseguidos, né, por causa dessa falência do banco, todo mundo ficou chateado. Então, pelo jeito, o Newell, mesmo tendo perdido ali muito do dinheiro dele, parece que não ficou chateado, mas tem que dar uma olhadinha nessa história, né? Foi em 1838 que eles tiveram que sair ali de Kirtland, que não estava mais dando para membro da igreja Sud, não era mais lugar, né? Eita, olha só. Eles saíram, porque ó, o banco faliu em 37, né, 1837. Mas eles não saíram logo em seguida, eles ficaram, né, ali em Kirtland, só que não estava mais dando, daí eles foram para o Missouri, só que eles foram ali mais no finalzinho do ano de 1838, só que o que estava acontecendo já em 38? Os membros já estavam sendo expulsos do Missouri. Então os caras, eles saíram de Kirtland, o casalzinho, e imagino que eles já deviam ter um monte de filhos já, né? Saíram dali para ir para o Missouri. Quando eles chegam no Missouri, já são chutados para fora do Missouri de novo. Daí que eles vão lá para Illinois, né? Nauvoo. Ah, tá aqui, ó. Quando eles chegaram em Nauvoo, eles tinham 9 filhos. Tá bom, 1844 Joseph morreu, depois teve 1846, essa família já foi junto ali com Brigham Young para Winter Quarters, né? Tentando sair de Nauvoo, vendo aí onde que eles vão se estabelecer, né? Foram junto aí com o pessoal para Salt Lake. Chegaram em Salt Lake ali em 1848. Ah, olha só, 2 anos depois, o marido dela, né, o Newell, morreu, né? Tá certo, 1850. Bom, mas voltando um pouquinho no tempo, eu tô dando uma lida agora sobre a esposa dele, na verdade. A Elizabeth, olha só, na 1842 ela virou uma membro da presidência da Sociedade de Socorro, junto com a Emma Smith, né, então, e a outra era Sarah M. Cleveland, que inclusive essa Sarah Cleveland está na minha lista aqui de pessoas que a gente vai falar aí daqui uns 2, 3 episódios. E olha só, inclusive, a Elizabeth, ela assumiu aí a liderança da Sociedade de Socorro por um tempo, que a Emma não estava podendo. Ela estava, como está escrito aqui, ó, com dificuldades com a doutrina do casamento plural de Joseph Smith. E daí, né, estava aí com esses problemas, acabou largando um pouco a Sociedade de Socorro. Quem assumiu foi a Elizabeth. E olha só que interessante, a Elizabeth e o Newell consentiram com que Joseph se casasse com uma das filhas deles. Olha só que legal, 1842.
2 aninhos antes de Joseph morrer. Uma outra curiosidade é que ela foi a segunda mulher a receber as investiduras. A primeira foi a Emma e a segunda foi a Elizabeth. Aqui ó, esse material foi alimentado por membro da igreja, sim. Aqui ó, tá dizendo ó, que a Elizabeth tinha o dom de línguas, cantava em línguas, também usava pedras de vidente, aí, né? Ela morreu em 1882, olha só, uns 30 anos depois que o marido morreu. Tô curioso aqui para saber qual que foi a filha do casalzinho aí que se casou com Joseph. Tá aqui, ó, Sarah Ann Whitney. Ela nasceu em 1825, se casou com Joseph em 1842. 17 anos, aí ó, mais uma menor de idade. E tá aqui ó, uma outra curiosidade, ó, depois que Joseph morreu, a Sarah Ann Whitney Smith acabou se casando então com o Heber C. Kimball. Tá aí ó, um outro Kimball. Eu acho que o Kimball do Newell não deve ser do Heber C. Kimball, não devem ser parentes. Apesar, né, da filha dele ter casado com ele. Porque o Heber C. Kimball era amigo do Brigham Young antes de vir para a Igreja Sud, né? E o Newell Whitney era do grupo lá do Sidney Rigdon, 2 grupos, né, totalmente separados. Tô curioso agora também para saber o que é que morreu o Newell, que ele morreu com 50 anos, né? 55. Ele morreu de pleurisia, inflamação nos pulmões. Vamos voltar ali, né, na história do Newell. A gente acabou pulando para a história da Elizabeth, né, interessante também. Mas voltando ali para o Newell, ele nasceu de Samuel Whitney e Susanna Kimball. Aí, ó, então Kimball é o sobrenome da mãe. Nasceu em Vermont, depois se mudaram para Nova York. O Newell participou ali da guerra de 1812. Lembra que os Estados Unidos ele ficou independente ali da Inglaterra em 1777, mas ainda ficou um tempo aí para se ajustar, tá? Então em 1812 eles tiveram uma outra guerra com a Inglaterra. O Newell estava participando dessa guerra aí. Ele perdeu todos os bens dele na Batalha de Plattsburgh, mas continuou a trabalhar. Começou a negociar peles e outros bens com nativos americanos, tá? Então o negócio era comércio, né? Em 1817 ele se mudou para Ohio. Ohio foi a cidade de Kirtland, ali onde ele conheceu a Elizabeth, né? Mas em 1817 ele se casou com ela em 1822. Então ele chegou ali em Ohio, começou a trabalhar num escritório de contabilidade. Nessas viagens aí de negócios, ele foi ali para Kirtland, conheceu a Elizabeth Ann, gostou dela, né? Então em 1819 ele se mudou ali para Kirtland para ficar mais pertinho dela. Ele já começou outro negócio, negócio de cabanas de madeira, 1821, já começou outro, né, comércio. 1822 ele comprou um pomar de maçãs. 1824 construiu a Red Store. Daí ele já construiu uma fábrica, ó, o cara, né, olha aqui, ó, uma fábrica, comprava lã, fazia, né, processava lã, ó, interessante, o cara era industrioso, hein? Aí, ó, daí tá chegando a parte onde eles conhecem a Igreja Sud. Depois aí, ó, Joseph Smith e a família vieram ficar com os Whitneys por várias semanas em 1830, então não foi por um tempo muito longo, foram várias semanas. Aí, ó, o Newell, ele tinha uma outra loja, ele tinha a Red Store, ele tinha a White Store também. Aí nessa White Store, inclusive essa White Store, ela virou um lugar histórico, né? Foi registrado como um lugar histórico da igreja. Vamos dar uma olhada. Joseph Smith e o Newell, eles se tornaram bons amigos. Então, de 1832 a 1833, a família de Joseph vivia nessa loja White Store aí. Inclusive, alguns eventos aconteceram lá. Por exemplo, a Escola dos Profetas aconteceu lá. Algumas revelações Joseph recebeu lá, incluindo a palavra de sabedoria, olha só. Daí, em 1832, eles deram um pulinho ali no Missouri. Joseph teve uma profecia, né, dizendo que Missouri era o lugar, recebeu algumas revelações sobre aquele local, né.
A gente viu ali que o Whitney era um dos primeiros bispos, ou o primeiro bispo que tinha da igreja. O outro bispo que tinha na época na igreja era o Edward Partridge, lembra? A gente já citou ele. Ele tinha, né, alguns bens, né, que foram usados aí pela igreja, e também ele tinha umas filhas aí que se casaram com Joseph. Bom, pra mim, o Newell tá parecendo um cara de gente boa, né? Ele consegue levantar um dinheiro, né, fazer um negócio próprio, mas também ajuda os pobres, né, como a gente já viu ali na história da mulher dele também, ajudavam bastante os pobres. Tem um comentário aqui, ó: 2 homens acusaram Whitney de ser autoritário e desrespeitoso. Então, né, fica aí a informação. O Newell trabalhou como diretor financeiro da igreja. Uma das propriedades ali do Newell acabou se tornando o local do templo de Kirtland, que começou a ser construído ali em 1833. Olha só, cara, que engraçado, em 1833 tinha um negócio que era os supervisores dos pobres. Eles fizeram uma lista de 22 famílias que eram desempregadas ali na região de Kirtland, que deveriam ser expulsas, né, expulsas da cidade por, olha só, elas serem muito dependentes da comunidade. Então, ou seja, eles não trabalham, né, meio que estão estrovando, eles expulsam da cidade, cara, que estranho. Eu tô dizendo que, ó, na época essa prática era bastante comum, embora, né, essa lista tão extensa não fosse tão comum, né? 22 famílias, louco, cara, muita gente. O Newell tinha uma empresa ali que ajudava bastante essas famílias, e quando essa empresa foi dissolvida, em 1834, o próprio Newell, ele arcou com as dívidas que uns membros tinham com os outros aí para ajudar o pessoal. Então, aparentemente o cara tá parecendo gente boa. Em outubro de 1835, Whitney trouxe os pais dele para visitar Kirtland, acabou apresentando aí Joseph Smith a eles, e os próprios pais do Whitney foram batizados. Bom, teve toda aquela história, né, que depois eles tiveram que sair de Kirtland, depois foram para o Missouri, depois foram para Nauvoo, né, todos sendo expulsos. Quando eles chegaram ali em Nauvoo, o Newell, ele fez parte de um grupo secreto, né, dos líderes da igreja, chamado Quórum dos Ungidos, né? Desse Quórum dos Ungidos que eles colocaram em prática a poligamia, mas é segredo, pessoal, né? Só entre a gente aqui, tá? E olha só como está escrito aqui: o Quórum dos Ungidos eram os líderes de mais alta classificação e mais confiáveis dentro da Igreja Sud. Então aí em 1842, depois que eles aprenderam, né, essa doutrina aí da poligamia, então o Newell resolveu concordar com que Joseph se casasse com a sua filha Sarah Ann. Agora a pergunta que fica na minha cabeça é: Joseph queria casar com ela, né? Joseph morou junto com o Newell em 1832, 33, acho, né? Não é possível, cara. A menina tinha 7, 8 anos de idade. Acho que Joseph não estava de olho nela ainda nessa época, né? Misericórdia. Ah, olha só. Não. O Newell não teve uma esposa só. Não foi só casado com a Elizabeth Ann. Aqui, ó, depois que ele aprendeu, né, a doutrina da poligamia, ele casou com, vamos ver aqui, ó, Olive M. Bishop, uma esposa plural. Em 1844 ele se tornou membro daquele grupo, né, o Conselho dos 50. Em 1845 ele se casou, casou de novo, ô louco, com Emmeline B. Woodworth Harris. Quem que é essa mulher? Vamos dar uma olhada. Filha de David e de Adama Woodward. Então esse Harris, é o que eu tô pensando, será que ela tá relacionada com o Martin Harris? Então esse Harris não é dos pais dela. Ah, poxa, quase que eu esqueci, não, a gente já falou, poxa, a Emmeline. Capaz, quase que eu esqueci da Emmeline, não. É porque não falou o nome Wells aqui, né, ela teve um monte de sobrenome. Aqui, Emmeline B. Woodworth Harris. Daí quando eu entro no link, pula para Emmeline B. Wells. A gente já falou dela no episódio sobre essas visões fantásticas, né? E também porque a gente falou sobre ela, né? Vamos dar uma olhadinha nos maridos dela. Quando ela tinha 15 anos, ela casou com James Harris. Por isso que é Harris.
A sogra dela não gostava muito desse casamento, então, né, não deu muito certo. Daí, eventualmente, ela largou, né, esse James Harris e se casou com Newell Whitney, né, como uma esposa plural, aí, 1845. 5 aninhos, né, de casamento, que a gente sabe que ele morreu em 1850, né, então ela ficou viúva. E daí que ela casou então com Daniel H. Wells, né, que a gente conhece ela como Emmeline B. Wells. Eu acho que a gente citou ela no episódio do Charles Penrose, né, que o Charles Penrose ele trabalhava mais com política e ela era bem envolvida nessa questão de direito das mulheres, né, então acho que ela trabalhou junto com ele. E até porque o Charles Penrose acho que fez uma missão lá, acho que na Inglaterra, algum lugar, que ele serviu junto com o Daniel, né, o Daniel H. Wells, que é o marido, então, agora, né, da Emmeline. Muito bem, então a gente já conseguiu ver aqui a terceira esposa do Newell foi a Emmeline. E não foi a última não, ó. Só nesse ano de 1845 ele casou com a Emmeline, depois com uma Almira Elizabeth Pound, depois com a Abigail A. Pound, olha só, irmãs, será? Elizabeth M. Moore e Henrietta Keyes. E depois, no ano seguinte, 1846, ele se casou com a Anne Houston. Cara, é o cara que na primeira lista que eu vi ele só tinha uma esposa. No final das contas, aqui ó, a gente já contou 8 esposas. A Emmeline, quando casou com ele, tinha 17. Ela tinha 15 quando casou com aquele James Harris. Tinha 17 quando casou com o Newell. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente encontra mais alguma informação, né, sobre a família Whitney. No site Investigações Sud, eles têm uma publicação chamada O Caso Sarah Ann Whitney. Olha só, Sarah Ann é a filha dele, né, que casou com Joseph. Vamos ver o que estão falando sobre isso. Um estudo recente realizado por Michael Marquardt. Olha só, o Michael Marquardt é conhecido, hein? Já viu o estudo dele aqui. O estudo dele trouxe à luz o total desrespeito que Joseph Smith tinha aos votos do matrimônio. Olha só, vamos ver. Como já anteriormente descoberto, em 27 de julho de 1842, Joseph deu uma revelação especial, olha só, a Sarah Ann Whitney, e que ela se tornaria sua esposa plural. Olha só, ele recebeu uma revelação. Segundo o historiador assistente da igreja, Andrew Jenson, a Sarah Ann Whitney foi casada com Joseph Smith por seu pai, o Newell K. Whitney. Vamos ver. Está aqui no Historical Record, volume 6, página 233. Esse registro é de 27 de julho de 1842, né? Como a gente viu aqui a data. Sarah Ann Whitney, depois esposa de presidente Heber C. Kimball, casou-se com Joseph em 27 de julho de 1842. Tá a informação aqui registrada. Quem fala dessa situação também é aquele casalzinho os Tanners, né? Eles têm um livro chamado Mormonism, Shadow or Reality. Na página 581 eles falam sobre esse estudo do Michael Marquardt. Eles dão a opinião deles ali. Eles até citam aí que o Michael Marquardt descobriu algumas fotografias de uma carta escrita pelo próprio Joseph Smith. Então não é a carta, é uma foto da carta. Então Joseph escreveu uma carta para o Newell e para a esposa dele. Vamos ver o que essa carta está dizendo. A carta é muito interessante porque Joseph pede aos 3, né, que os 3 entende-se o Newell, a Elizabeth e a Sarah Ann, que é a filha. Ele pede que ele possa se casar secretamente, olha só, e que viessem vê-lo durante a noite. Na carta, Joseph Smith deixa muito claro que ele não queria que eles viessem quando Emma, sua primeira esposa, estivesse presente. Vamos ver o que está escrito na carta? Todos vocês 3 podem vir e ver-me no início da noite. A única coisa que devem ser cuidadosos é descobrirem quando Emma vem. Então vocês não estarão seguros. Mas quando ela não estiver aqui, estarão perfeitamente seguros. Eu acho que Emma não estará hoje à noite. Seu carinhoso companheiro e amigo, Joseph Smith. Bom, essa foto dessa carta está guardada no George Albert Smith Collection, né, na biblioteca da Universidade de Utah. Lembrei desse caso, a gente já falou sobre isso, né?
que Joseph casou a Sarah Ann com um outro carinha para fingir assim que ela não tinha nenhuma relação com Joseph. Mas na verdade, realmente, ela estava casada com o Joseph Smith, né? Porque o carinha que Joseph pediu para ela casar para disfarçar, para desbaratinar ali da Emma, era um outro Joseph, só que era o Joseph C. Kingsbury. Olha só, o estudo do Michael Marquardt descobriu que realmente Joseph tinha feito uma cerimônia falsa de casamento da Sarah Ann com o Joseph C. Kingsbury para que a própria relação dele com ela não fosse notada. Tem toda uma documentação, vamos ver o nome, The History of Joseph C. Kingsbury, está na biblioteca da Universidade de Utah. Ela diz assim: 29 de abril de 1843, eu, de acordo com o conselho do presidente Joseph Smith e outros, concordei em apoiar Sarah Ann Whitney como seu suposto marido e ter um falso casamento com a finalidade de trazer os propósitos de Deus nesses últimos dias, como dito pela boca dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, blá 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 blá, blá e Joseph Smith. Olha só, eu tava pensando, cara, será que essa documentação é boa? E olha só, documentação aqui do próprio Joseph Kingsbury dizendo, dizendo tudo, o cara contou tudo, falou, cara, casei de mentirinha com a Sarah Ann Whitney para disfarçar aqui, né, porque o Joseph pediu. Né, e o Kingsbury, que ele até faz uma declaração para a mulher dele, que ele diz, ó, a Sarah Ann vai receber a glória dela, né, vida eterna e tal, e eu também vou receber a minha glória, pois meu coração está repleto de desejo pela minha companheira Caroline. Né, pois na primeira ressurreição chamarei por ela e ninguém poderá tirá-la de mim. O Michael Marquardt também, ó, estendeu os estudos dele, encontrou um outro documento aqui escrito pelo próprio Joseph Smith, dizendo que, ó, eu aqui certifico que neste dia 29 de abril de 1843 uni em casamento Joseph Kingsbury e Sarah Ann Whitney na cidade de Nauvoo, Illinois. E tem vários outros documentos em que o Kingsbury fala, ó, minha suposta esposa Sarah. Aí depois da morte de Joseph, ela estava morando, olha só, ela continuou morando com o Joseph Kingsbury. Mas aí, ó, ela ficou grávida, ficou grávida do apóstolo Heber C. Kimball. Vamos ver aí, ó, 1846. Aí depois resolveram ajeitar a papelada, né? Então, daí, né, ela foi casada, então, né, se casou com o Heber C. Kimball, mas foi selada ao Joseph Smith, no templo de Nauvoo. Mas olha só que engraçado, mesmo estando casada com o Heber C. Kimball e selada com o Joseph Smith, ela continuou vivendo com o Joseph Kingsbury. Uma bagunça esse negócio aí, né? E tem uma documentação famosa aí que é a revelação que Joseph Smith deu para o Newell Whitney sobre essa questão da poligamia e sobre, né, Joseph estava querendo casar com a Sarah Ann. Essa revelação aconteceu no 27 de julho de 1842. Né? O Newell Whitney passou para o Horace, que era o filho dele, que passou para o Orson F. Whitney, que era o filho, então, ou seja, neto, né, do Newell, que então passou, nesse Orson F. Whitney, ele era membro do Coro dos 12 Apóstolos na época, 1912. Ele passou essa revelação ali para o presidente da igreja, na época que era o Joseph F. Smith. Né? Então a igreja guardou esse registro. Esse registro é a revelação de Joseph para Newell Whitney, dizendo assim, ó, em verdade diz o Senhor ao meu servo Newell Whitney, que Joseph Smith fez eu conhecer a ti, sua família, blá 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 blá, que deves pronunciar ao meu servo Joseph Smith, a sua filha Sarah Ann Whitney, eles devem tomar um ao outro pela mão e serem companheiros um do outro enquanto vivam, e também ao longo da eternidade, reservando àqueles os direitos dados a blá blá. Ele dá um monte de bênçãos, promessas para ele, que a imortalidade e a vida eterna sejam a partir daqui seladas sobre essas cabeças para sempre. 3 semanas depois dessa cerimônia secreta aí do casamento, né, de Joseph com a Sarah Ann, ele teve que fugir, né, tava fugindo de alguma coisa das autoridades policiais, tá aqui, ó. E daí
ele se escondeu na casa de um carinha chamado Carlos Granger, que nem era mormon, né? E ele estava lá escondido. Então ele escreveu uma carta pro casal, né, o Newell e a Elizabeth, para disfarçar, né? Ele não ia mandar uma carta direto para Sarah Ann. Então ele mandou pro casal ali, dizendo, pô, né, preciso de ajuda, tal, e venham aqui me visitar, né? Só dê uma olhadinha se a Emma não tá vindo, que é essa carta que a gente citou. E olha só, a instrução que ele tinha, né, 2 instruções. Uma é que eles deviam evitar o horário que a Emma tivesse, né? Então quando a Emma não tiver, vocês vêm. E outra coisa que ele pediu na carta é que depois deles lerem essa carta, eles tinham que queimar ela, né? E tá aqui, ó, a instrução que obviamente os Whitneys não seguiram, né? Porque a gente tem a foto dessa carta. E isso me leva a pensar, cara, quanto documento que não foi queimado, extraviado a pedido de Joseph, né? Ou de qualquer outro líder da igreja, né? Então, quando a gente falou, não tem documentação para provar isso, aquilo, pois é, né? Aí fica difícil. Manda queimar, né? Antes dele morrer, Joseph Smith, né, foi lá para a cadeia, falou, pessoal, queima tudo essas atas, né? Queima ou enterra essas atas aí do Conselho dos 50. Tá aí, cara, imagina quanta documentação que não foi queimada, que não foi extraviada aí para limpar a barra da igreja. Pois é. Só mais uma curiosidade aqui que eu tô dando uma lida em algumas outras coisas. Vamos ver aqui é o Mormon Think, tá? O site Mormon Think, para quem tiver curiosidade. Como o Newell K. Whitney, ele era ali bispo-presidente da igreja, né? Na época era o único bispo ali da igreja, né? Porque o Partridge tinha morrido. Vamos ver ali, ó, setembro de 1844. Então, se Joseph morreu em julho, agosto, setembro. Aí, ó, 3 meses depois, o Newell Whitney convocou um conselho que acabou excomungando o Sidney Rigdon. Que engraçado, né? A gente sabe, né? O Sidney Rigdon estava tentando virar presidente da igreja depois da morte de Joseph. O Brigham não deixou, tava essa brigaiada toda, um monte de gente se envolvendo. Tem episódio aí sobre a crise de sucessão, vai lá dar uma olhada. Mas que engraçado, o Newell Whitney era da congregação do Sidney Rigdon, lá dos Campbellitas, virou mormon por causa do Sidney Rigdon e agora tá aí, ó, ele como o bispo da igreja excomungando o Sidney Rigdon. Uma última curiosidade aqui. O Newell Whitney, ele tinha recebido aquela revelação da poligamia, né? Só que ele falou, Joseph, eu queria uma cópia disso aí, você tem uma cópia? Né? Pode dar uma cópia? E daí, com a aprovação de Joseph, o Whitney pegou essa cópia e pediu pro Joseph Kingsbury, olha só o carinha aí de novo, para fazer uma cópia, né, daquela revelação. Mas essa cópia não veio a público na igreja, né? A gente sabe que a igreja ficou negando a poligamia até 1852, que daí foi 1852, em agosto, que Orson Pratt, com a direção aí de Brigham Young, então na igreja, anunciou na conferência da igreja essa revelação, né, da poligamia. Daí que ela foi incluída em Doutrina e Convênios lá só em 1876, virou a Doutrina e Convênios 132. Bom, mas é isso aí, pessoal. A gente conseguiu entender um pouquinho quem é esse carinha, Newell K. Whitney, a relação dele com a história da igreja. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.